Olá, estamos nos aproximando das eleições municipais. Eleições estas que serão as mais importantes da história moderna do nosso país. Para tanto, os sindicatos filiados à FEComércio estarão disponibilizando a oportunidade aos candidatos de passar o seu projeto, seus objetivos e todas as suas intenções em relação ao município para os quais se candidatam à direção. E com isso, facilitar a tomada de decisão do eleitor em que candidato ele votará. Aproveitem essa oportunidade para expor todos os seus objetivos. E eleitor, aproveite essa oportunidade também para tomar uma decisão serena e consciente sobre seus próximos 4 anos. Desejo sucesso a todos e boa sorte. Muito obrigado. O setor do comércio de bens, serviços e turismo é um dos segmentos mais afetados pela pandemia. Nesse contexto, as eleições municipais de 2020 se tornaram ainda mais relevantes para o futuro do setor. Neste bate-papo, esperamos conhecer e compartilhar com os empresários e a população as propostas e o plano de governo dos candidatos para a cidade de Três Rios, em especial para o setor do comércio varejista. O Sicomércio Três Rios representa o segmento fundamental para a economia da cidade e da região. Precisamos que os nossos governantes investam mais na infraestrutura dos centros comerciais, na segurança pública, para tranquilizar consumidores e empresários, frente ao aumento da violência. Investimentos em educação e ampla reforma tributária municipal. Agradeço, em nome do Sicomércio, dos empresários trerrenses, pela oportunidade que a FEComércio Rio de Janeiro criou ao abrir espaço para debater com todos os candidatos o futuro da nossa cidade e os pleitos do nosso setor. Olá, estamos aqui com o candidato à Prefeitura de Três Rios. Olá, candidato! Gostaríamos de saber o que o setor do comércio de bens, serviços e turismo pode esperar do seu governo à frente da Prefeitura. Quais são os seus principais projetos para fortalecer o setor do comércio em nosso município? Então, primeiramente, a gente resolver a parte de licitações. O que eu quero com isso? Como que a Prefeitura ela pode fazer uma evolução na parte de economia, contribuindo diretamente? As licitações hoje, infelizmente, são feitas por um pequeno grupo, não é feita uma divulgação, porque eu posso falar isso com propriedade, eu também sou empresário, então seria muito bacana da Prefeitura ela abrir essa parte de licitações, fazendo uma divulgação de todos os serviços que são oferecidos, né? Porque hoje a gente vê, às vezes, que abre para uma determinada área, mas 2 dias depois já está no Diário Oficial, não dá tempo. Na maioria das vezes dá a licitação deserta, isso daí eu estou te falando porque eu já alvo muita pesquisa, e isso sentencia empresários como eu, que trabalham honestamente, que estão querendo crescer, e justamente eu posso te falar porque eu já conversei com N empresários, amigos meus, que eles também estão com essa vertente. E o que acontece? Porque se a gente fomentar um empresário aqui dentro de Três Rios, né, oportunizando com serviços maiores, que ele possa contratar mais, a gente vai acabar gerando um emprego e renda aqui dentro da cidade. Setor de turismo, pouquíssimo empregado aqui dentro da cidade, e Três Rios tem um potencial tremendo. Inclusive, eu tive alguns dias atrás conversando com um amigo meu que é de Juiz de Fora e veio fazer rafting aqui. Então, ou seja, ele falou: Jorge, a quantidade de pessoas que estão vindo de fora fazer o rafting, e eu falei para ele, sinceramente, eu não sabia nem que teria o rafting aqui, né? Para mim já tinha até parado, sendo assim, bem sincero mesmo. Fora outros pontos da cidade que podem ser bem explorados com relação ao turismo, né? Que a gente sabe que os recursos hídricos aqui em Três Rios também favorecem a parte de belezas naturais, como eu já ando e faço aí caminhadas, trilhas, eu também gosto muito particularmente, é uma parte pouco explorada. A parte de entretenimento também com relação à cultura, isso tem atrapalhado demais a economia, e hoje a gente vê que está voltado para determinados grupos e para se faturar dinheiro, não para se fazer comoção social. Então, são essas principais áreas. E outra parte também, com relação ao comércio, são as facilitações com relação ao IPTU, né, que a gente sabe tem uma cobrança aí que hoje foi alvo de estudo meu,
e de difícil análise, porque cada um tem um tipo de cobrança, cada comércio, cada empresa. Então, para a gente não onerar muitas empresas também, mas fazer de uma coisa também que não quebre o caixa da prefeitura, porque justamente com relação a esse ponto, a gente vai conseguir também não ficar fazendo esse sufoco em cima dos empresários, em cima das indústrias, em cima do comércio e, consecutivamente, gerar emprego e melhorar a economia da nossa cidade. Nosso segmento foi muito atingido pela pandemia, impactando fortemente na geração de empregos. O senhor tem algum projeto para incentivar o comércio nesta retomada e assim garantir acesso a emprego e renda à população? Então, o meu projeto principal seria esse, de fortalecer os pequenos empresários, médios empresários, né, juntamente com esse plano de abertura de licitações. Por quê? Eu fazendo uma divulgação com relação a isso daí, eu já vou colocar diretamente, oportunizando a chance deles estarem com a entrada do dinheiro público para poder fazer os investimentos, que, logicamente, a gente tem uma legislação a seguir. Eu vou valorizar empresas também por meritocracia, aquelas empresas que dão celeridade, aquelas empresas que conseguem executar um serviço rápido, para que a gente possa continuar fomentando, injetando dinheiro nessas empresas, de forma lícita, claro, né? Mas que elas possam poder conseguir, juntamente com isso, se restabelecer. E eu estou falando isso também porque eu sofri isso na pele, né? Infelizmente, a gente teve que fazer muitas interrupções em contratação, tivemos que cortar na carne, e dificilmente a gente viu isso também no poder público, né? Onde continuou se onerando mais o empresário, onde se continuou não suspendendo as cobranças, e justamente todo mundo fechou-se a casa para o comércio, para os empresários, mas não se cortou na carne. Então, é justamente isso, a gente quer fazer uma comunhão e união dessa parte empresarial, logicamente, tudo com muita divulgação e transparência, porque isso vai acabar gerando mais credibilidade e incentivando também aquela pessoa que quer partir para o meio empreendedor, aquela pessoa que está precisando de um empurrãozinho justamente para poder jogar essas formas de mudar a vida, de ser o dono do seu próprio negócio e, consecutivamente, ela crescendo, podendo ofertar mais empregos. Outro ponto importante também que eu queria colocar é com relação aos impostos, né? Porque os impostos, infelizmente, têm sido muito pesado em cima do empresário. Eu estou falando isso porque a gente paga muito imposto aqui dentro de Três Rios, não se tem retorno algum, não se tem incentivo algum, e justamente em torno disso, já visando isso pela gente sentir na pele, eu estou fazendo um programa de incentivo, que eu quero que justamente isso, as pessoas que são empresários, comerciantes, que eles possam ter justamente um ponto de acesso para eles poderem estarem mais se profissionalizando, tirando dúvidas, que a gente consiga fazer uma união entre todo o comércio local, entre toda a parte empresarial, para que ela justamente possa também, junto com a prefeitura, ter ideias que vão contribuir num apoio total, que a gente sabe que, infelizmente, aí, essa pandemia atrapalhou, rezo para que não volte, mas esses planejamentos também a gente já montou com esses programas para que justamente a gente possa continuar favorecendo o empresário e o comerciante. O comércio formal é bastante afetado pela venda de produtos de origem irregular. E o combate a esta prática é uma bandeira importante defendida pela FEComércio RJ. Como o senhor pretende enfrentar o comércio ilegal de produtos piratas e roubados em nossa cidade? Primeiramente, esse daí é um ponto também que envolve segurança pública, né, Marione? Então, o que acontece? A gente tem que fazer tudo isso com muita inteligência, porque a gente sabe que por trás disso, né, como você começa aí também já faz os estudos, envolve um esquema criminoso que vai muito além do que a gente possa compreender. Então, não adianta a gente vir também só sufocar as pessoas que estão repassando se a gente não sufocar a fonte. Então, a gente primeiramente tem que identificar as fontes, da onde estão vindo esses produtos, intensificar a fiscalização, colocar para que essas pessoas entendam. A conscientização é o começo de tudo, porque senão a gente perde todo um trabalho, todo um recurso público, gastando o nosso recurso, fiscalizando, tomando produto que é irregular, tirando a oportunidade, que mal ou bem as pessoas não fazem isso de maldade, elas precisam ter renda, elas precisam levar dinheiro para suas famílias, para manter suas famílias, e justamente é um ponto que, como eu falei na outra
no outro tópico, que a gente gerando empregos, a gente automaticamente pode fazer um cadastramento, a gente pode fazer um detalhamento para essas pessoas, para que elas possam sair desse termo, né, evitar de trazer produtos de fora que são irregulares, para combater e justamente a gente fazer a coisa legal. Não adianta a gente só também fiscalizar, ficar fiscalizando, tomando produto, causando uma comoção que vai mexer justamente com o emprego das pessoas, porque geralmente essas pessoas que fazem isso são honestas, mas não têm a noção que isso é irregular. Então, justamente, a gente tem que fazer isso nesse ponto. Fiscalização. Tirar esse produto, mas com inteligência, atacando na fonte. Não já fazendo aquele embaraço todo dentro da cidade, porque a gente sabe que, hoje em dia, através mesmo da própria pandemia, a pobreza aumentou em um grau elevado. Então, a gente não quer, a gente tem que favorecer o lado humano das pessoas, mas com consciência, campanha de conscientização, justamente com conhecimento, para que elas possam ver que isso daí é errado, para a gente já começar a combater e tirar esses produtos de dentro de Três Rios. E, automaticamente, com as fiscalizações nas fontes, a gente conseguir fazer justamente desarticular esse processo que fica em injeção de produtos irregulares dentro da cidade. Outro ponto também seria a regularização dos comércios, que, infelizmente, a gente sabe que não são regularizados, a prefeitura não tem essa consciência, e essa regularização desses comércios também vai facilitar e vai ajudar na identificação e fiscalização desses produtos irregulares. Com relação ao transporte público, o emprego, a saúde e a segurança, quais são as suas principais ações para melhorar as condições de vida dos moradores de nosso município? Primeiramente, na parte de transporte. Transporte é a reclamação constante que a gente tem recebido em todos os bairros aí. A gente sabe que a gente só tem uma empresa que faz essa locomoção aí das pessoas aos bairros e dos bairros ao centro. Com relação a horários, é uma crítica constante, a gente tem que aumentar o número de horários, principalmente nas regiões mais afastadas, igual em Engenho Silva, igual Bem Posta. A principal reclamação é essa. Rota de ônibus que justamente tem esse ciclo, o ônibus só vai até certo ponto e às vezes deixa de passar em ruas que tem essa capacidade, que não são tão ruins, né? Porque uma das alegações que a gente viu aqui também é que, olha, o ônibus não pode passar lá porque a condição da rua realmente está ruim. Nesse caso a gente tem, mas tem ruas realmente que o ônibus pode passar e ela não passa. Então isso justamente vai favorecer principalmente as pessoas mais idosas, que isso é realmente um problema grave. Com relação ao trânsito de Três Rios, não é intenção minha, primeiro, colocar um estacionamento rotativo, mas pelo direito administrativo, colocar o poder de polícia que o prefeito tem e colocar mais áreas com proibido estacionamento, como que ocorre nos grandes centros. Às vezes tem uma veia principal que ali não pode parar em hipótese alguma, só mesmo para comércio, para abastecer, porque muitas pessoas deixam os carros lá e acabam atrapalhando. Com relação à educação até no nosso plano de governo, que eu registrei ele no cartório também, porque é um compromisso que a gente tem condição de colocar, fazer ele em tempo integral e colocar com que as nossas crianças sejam o mais preparadas para a vida. A educação hoje em Três Rios está preparada em números, em IDEB, e não estão preocupados com o fator social. E isso, para mim, é de uma gravidade enorme, porque estão limitando a condição das nossas crianças de viver em sociedade. Então, a gente quer um colégio em tempo integral, favorecendo também as outras áreas como cultura e esporte, fazendo as matérias extrasociáveis que, infelizmente, não estão sendo colocadas nas nossas escolas e que tinha antigamente. E com relação à saúde e segurança, um tempo é curto para a gente poder falar e abordar tantas coisas, mas uma saúde digitalizada com que as pessoas possam ser respeitadas na marcação de exames, já saindo por número de protocolo, senha. Com relação a essa segurança também que envolve a parte da educação, que para mim é primordial, porque se a gente mantém os nossos jovens, mantém as nossas crianças saindo desse meio das facilidades do tráfico de drogas, a gente consegue também desarticular esse sistema, porque a gente sabe, se tem um produto e a gente não tem a compra, o comércio falha. Então, é mais ou menos por aí. Desculpa aí que o tempo é curto e os temas são englobados. Nos dê um panorama geral do seu plano de governo para a nossa região?
O meu plano de governo, Marion, ele foi feito em cima de muito estudo. Eu fiquei há 8 meses indo nos bairros, verificando as necessidades, fiz estudos científicos, pesquisas, para poder identificar. Olhei o ordenamento público, para ver se a gente vai ter essa capacidade. Infelizmente, a gente sabe que o meio público não é um meio transparente, mas só com os dados que eu consegui sobre a lei orçamentária anual, sobre os recursos empregados pelo governo federal, governo estadual. Então, eu vi que existe a possibilidade de se fazer um plano de governo bem realista. Por isso que eu registrei meu plano de governo em cartório, coloquei ele com todos os detalhamentos nas minhas redes sociais, que eu quero que as pessoas cheguem lá e olhem, tirem dúvidas, porque justamente a gente precisa escutar a população. Essa população ela não está sendo escutada, ela não está sendo respeitada. Os nossos recursos públicos estão sendo subtraídos de todas as maneiras, e eu falo isso com embasamento, porque eu tenho documentação de praticamente tudo isso. Então, o que eu quero fazer com isso? Primeiramente, gerar a credibilidade, né? Porque quando todo empresário, toda empresa, quando ela vai fazer um investimento, ela só vai colocar justamente se houver credibilidade, porque ela espera um retorno. Nenhum empresário, nenhum acionista, ele investe em alguma coisa que ele não tem a chance de retorno. Então, o primeiro ponto é levar essa credibilidade, porque com a credibilidade, a gente fazendo um governo sério, fazendo um trabalho sério, automaticamente as empresas vão querer vir, e eu quero justamente conversar com todo tipo de empresário para que ele possa vir para dentro de Três Rios, ofertar mais emprego, gerar nossa economia, melhorar nossas condições, para que a gente possa não só aumentar a nossa arrecadação, para voltar com essa arrecadação de recursos públicos. O que não acontece hoje, se eleva-se a arrecadação e não se tem retorno para a população. Então, é justamente esse ponto em que eu quero fazer. Elevar esses recursos com a credibilidade, para transformar isso com mais condições e ordenamento público para se trabalhar em todas as áreas. Na área de saúde, que infelizmente aí a gente sabe que está precária, na área de educação, com as nossas crianças que não estão sendo respeitadas, não se tem refeição adequada nas escolas, não se tem uniforme direito, não se tem condições para os professores, justamente numa parte de segurança pública, que a gente está extremamente voltado para que seja inteligente, para que a gente não precise tirar, mas que a gente comece a minar toda a parte que é ilegal e que destrói a vida de muitas pessoas. Então, o meu plano de governo foi montado em cima de realidade, em cima de credibilidade, porque a gente sabe, se fizer o trabalho certo, se fizer as coisas tudo de maneira correta, mesmo que a gente não consiga modificar tudo nos primeiros anos, mas a gente vai conseguir fazer uma evolução gigante em Três Rios e aumentar o número de empresas, o número de comércio e fazer com que a população seja feliz. Candidato, muito obrigada pela sua participação.